Oi pessoal, boa noite. Vamos para mais uma semana de estudo na disciplina de matemática. Mais uma vez, estou gravando esse vídeo fazendo um resumo da apostila que vocês receberam e vou tentar dar algumas sugestões de resolução dos exercícios, tá? Antes de começar a explicar alguns exercícios, eu acho importante falar um pouco do conteúdo, fazer um resumo do conteúdo, tá? Então, o conteúdo de vocês essa semana é a área de círculo, certo? Vocês estão vendo a área de um círculo. Esse é o conteúdo de vocês. Aí, nós temos aqui a figura de um círculo, tá? Aí, ele colocou assim lá na apostila de vocês. O círculo é a parte interna da circunferência. Existe uma diferença entre círculo e circunferência, tá? O círculo é essa região toda interna aqui, ó. Isso aqui é o círculo. Essa região cinza todinha aqui. A circunferência é essa linha que contorna o círculo. A circunferência é essa borda aqui, ó. Tá certo? Deu para entender? Círculo é a parte interna, é essa região toda interna aqui, ó, de cinza. E circunferência é essa bordinha que está de cinza aqui. Tá bom? Aí, o que acontece? No círculo, nós temos alguns elementos que são importantes também a gente saber. Então, antes de começar a explicar o primeiro exercício da apostila de vocês, eu preciso falar um pouco do raio. O que é o raio? O que é o diâmetro? Tá? O raio é um segmento de reta que parte do centro. Ó, nós temos aqui o centro do círculo. É um pontinho que está no meinho. Esse segmento que vai do centro do círculo até um ponto qualquer da circunferência, nós vamos chamar esse segmento de raio, tá? Lembrando que a nossa circunferência, que é a bordinha que eu acabei de falar para vocês, ele é formado por infinitos pontos. Infinitos pontos, tá? E daí, quando eu tenho um segmento de reta, o que é segmento de reta? É quando você tem um começo e tem um fim, tá? Esse pedacinho é chamado de segmento de reta, tá? Esse comprimento é chamado de segmento de reta. Você tem um começo e você tem um fim, é um segmento de reta. Existe diferença entre segmento de reta, semi-reta e reta, tá? Mas esse segmento de reta aqui, que começa no centro, tá? Que vai do centro até qualquer ponto da circunferência, tá? Ele recebe o nome de raio. E para a gente encontrar a área, essa região interna toda aqui, essa região tem um espaço. Qual é esse espaço? Tá? Se nós temos, por exemplo, uma praça circular, qual é a área dessa praça circular? Tá? Se eu tenho um terreno circular, é possível encontrar a área? A área é o espaço que ela toma, tá? A área é o espaço, ok? E quando é uma região circular, nós dependemos de saber qual é a medida desse raio, tá? É por isso que eu estou falando para vocês o que é o raio. Antes de falar da área da circunferência, eu preciso mostrar para vocês o que é o raio. Raio é o segmento que parte do centro, tá? Do meinho do círculo e vai a um ponto qualquer da circunferência, tá? Além do raio, nós temos também o diâmetro. O diâmetro é esse segmento, tá? Que une dois pontos diferentes da circunferência, tá? Essa é a definição. O diâmetro é um segmento de reta que une dois pontos diferentes do círculo, passando por quem? Passando pelo centro, tá? Esse é o nosso diâmetro. Observem que o diâmetro ele é formado por dois raios, tá? É por isso que nós vamos dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ou o raio é o quê? É a metade do diâmetro, tá? Diâmetro é esse segmento todo aqui, formado por dois raios, tá?
Eu estou falando de diâmetro e de raio porque nos exercícios vai falar de diâmetro e raio. Então vocês têm que entender o que é diâmetro e o que é raio, tá? Entenderam o que é diâmetro e o que é raio? Ok? Aí tem duas fórmulas, tá? Que para os 3 primeiros exercícios nós vamos usar muito, que é a fórmula da área. Como que eu encontro a área? O que é a área? Já falei que a área é essa região interna toda aqui, ó, esse espaço. E daí existe uma fórmula pronta, tá? A área de um círculo vai ser igual ao quê? A π vezes a medida do raio ao quadrado. O π nós vamos usar 3,14, tá? O valor de π é 3,14. O π nós já vimos que representa um número irracional, tá? É uma representação infinita e não periódica, logo ele é irracional, tá? Só que nós vamos usar aqui 3,14, só esse valor, tá? 3,14. Então, quando eu quiser encontrar a área de um círculo, tá? Qual é a forma que nós sempre vamos usar? A área é igual ao valor de π, que é 3,14, vezes a medida do raio elevado ao quadrado, tá? Aí no exercício, ou ele vai me dar a medida do raio, ou o exercício vai me dar a medida do diâmetro, que se ele me fornece a medida do diâmetro, eu consigo encontrar a medida do raio, tá? E uma outra coisa, nós falamos também de circunferência. Circunferência é essa bordinha toda aqui, ó, tá? Vamos imaginar que eu pegue uma tesoura e corte essa cordinha que está aqui, ó. Vou cortar a cordinha e vou esticar, tá? Essa cordinha esticada é o comprimento do diâmetro, tá? E existe uma forma também para calcular o comprimento do diâmetro. Qual é a forma que eu utilizo para encontrar esse diâmetro? Não, desculpa. O comprimento da circunferência, pessoal, tá? O comprimento da circunferência, que vai ser igual a quem? A 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o valor do raio, tá? Só tem um exercício na apostila de vocês que precisa calcular o comprimento da circunferência, tá? E não explicou na apostila, por isso que eu estou dando aqui, chamando a atenção, para quando precisar encontrar o comprimento da circunferência, nós vamos utilizar o quê? 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. A área é essa outra fórmula aqui, não podemos confundir. A área é igual a π vezes a medida do raio ao quadrado. Tá, pessoal? Então isso é importante. Saber a fórmula para encontrar a área, saber a fórmula para encontrar o comprimento da circunferência, saber o que é raio e o que é diâmetro, tá bom? Vamos ao primeiro exercício aqui. Eu sempre digo que eu estou dando uma sugestão de resolução, tá, pessoal? Quem resolver por um outro jeito, não tem problema. Até porque aqui a ideia não é eu ficar fazendo exercício para vocês, tá? Porque quem tem que fazer o exercício são vocês, tá? É por isso que eu uso esse termo. Estou sugerindo uma maneira de resolução, porque existem outras. Então, se o aluno foi por um outro caminho, encontrou a mesma resposta, não tem problema, não é isso? Porque matemática, a gente se chega à mesma resposta percorrendo vários caminhos, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, o exercício 1 que vocês têm em mãos aí, está dizendo assim, ó, usando as medidas dadas na figura abaixo, calcule a área da região pintada. Então o que me interessa aqui, ó, é essa região que eu pintei de vermelho aqui, ó, tá? Na apostila de vocês não está em vermelho não, mas eu pintei de vermelho, ok? Então aqui nós temos um círculo maior, concorda comigo? Que nós temos um círculo maior e olha só como ele fornece uma informação aqui, ó. Ele dá o valor de quem? Do diâmetro, ó. Esse segmento que vai do centro a um ponto da circunferência é o diâmetro, tá? Então, o diâmetro do círculo maior é 7, ok? E nós temos também um círculo menorzinho, vocês estão observando, ó? Nós temos um círculo menorzinho. O diâmetro, desculpa, o raio, gente. O raio do círculo menor é 3, tá? É porque eu estou vigiando aqui o tempo.
Aí às vezes eu fico trocando um pouco as palavras, pessoal, mas eu não posso ficar refazendo o vídeo, porque senão eu vou ficar a noite toda aqui. Então se eu errar alguma coisinha, vocês me perdoem, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida também pode postar no grupo. Se vocês acham que eu falei alguma coisa errada, usei algum termo errado, tá? Porque aqui eu tenho que ficar vigiando o telefone, tenho que olhar para a folha, aí às vezes embola um pouquinho o meio de campo aqui, tá? Mas aí qualquer dúvida pode mandar no grupo perguntando. Se não entendeu alguma coisa, pode postar lá no grupo, tá bom? Então, ó, esse círculo maior aqui, o raio dele é 7. E o círculo menor, o raio é 3. Só o que nos interessa, ele quer saber qual é a área da região pintada. O que é que nós temos que fazer? Como se resolve esse tipo de exercício? Vou dar uma sugestão, ó. Primeiro, nós vamos encontrar a área da região com raio 7, ó, que é o círculo maior, tá? Nós vamos encontrar essa área primeiro. E eu falei que para encontrar a área de um círculo, nós sempre vamos usar o quê? A área é igual a π vezes a medida do raio elevado a 2, tá? Então, por exemplo, ó, o raio é 7. Tá vendo aqui, ó, a medida do raio é 7. Então, como que nós vamos fazer? Repete o A de área é igual. O π, nós vamos utilizar, qual é o valor de π? 3,14, tá? 3,14 vezes a medida do raio elevado a 2. Quem é o raio, né? 7. Então, 7 elevado a 2. A área é igual a 3,14 vezes... O que é 7 ao quadrado? Cuidado que não é 7 vezes 2, 14. É 7 vezes 7 que dá 49. Cuidado, tá? 49. A área vai ser igual. Quanto que é 3,14 vezes 49? Tem que fazer, ó, fazer a continha no caderno de vocês para treinar aí, tá? Dá 153,86. O que? Não é metro? Olha só. O raio não está em metro, então a área, a unidade de área é metro quadrado. Cuidado aí, tá? 153,86 metro quadrado. Ok? Lembrando que não acabou a questão. Nós só encontramos a área da região maior, tá? Agora nós temos que encontrar a área da região com raio 3, ou seja, a área desse círculo menor aqui, que o raio mede o quê? Mede 3 centímetros. Aqui é centímetro, pessoal, aqui não é metro, tá? Aqui não é metro, aqui é centímetro, tá? Então aqui a unidade vai ser centímetro quadrado. Corrija aí, por favor, tá? Aqui, ó, é centímetro quadrado, ok? Vamos aqui calcular a área da região menor, que é do círculo com raio 3. A área é igual a π, que é 3,14, né? Sempre 3,14, vezes a medida do raio. Agora o raio mede 3 centímetros. Vou corrigir aqui, ó. 3 centímetros. Então, R elevado a 2. 3 elevado a 2, tá? A área é igual. Repete o 3,14 e depois que vai resolver a potência, tá? 3 ao quadrado dá o quê? Dá 9. 3 vezes 3, 9. 9. Não é 3 vezes 2, 6. Cuidado aí, por favor, tá? E por último, nós vamos fazer, vocês vão fazer no cantinho do caderno de vocês, 3,14 vezes 9, que dá o quê? 28,26 centímetro quadrado, ok? Olha só, terminamos o exercício? Ainda não. O que nós fizemos foi encontrar a área do círculo maior e encontrar a área do círculo menor, tá? Como que nós vamos encontrar a área da região pintada? Nós vamos pegar, pensa comigo aqui, ó. Se a gente pegar essa figura toda aqui e tirar essa parte menor aqui, ó, tirar o círculo menor. Eu vou pegar essa figura toda aqui, vamos pensar assim, vou pegar uma tesoura e vou cortar isso daqui, tirar essa parte aqui. Se eu tiro essa parte aqui, vai ficar o quê? Só a parte pintada. Concorda comigo? Mais uma vez eu vou explicar. Eu vou pegar o círculo maior e vou tirar essa parte menor. Quando eu tiro essa parte menor, quem fica é o quê? Só a parte pintada, tá?
tá? E daí como nós vamos fazer esse cálculo? Vamos fazer, ó, a área da região maior, a área da região de raio 7 centímetros, que foi de quanto? 153,86 menos a área da região menor, que foi a área da região com raio de 3 centímetros. Quanto que deu? 28,26. Tá? E aí, qual vai ser essa área menor? 153,86 menos 28,26. Dá o quê? 125,6 o quê? Centímetro quadrado. Essa é a área da região menor. Tá, pessoal? Parece ser um pouco complexo esse exercício, mas com atenção a gente consegue resolver ele e entender ele, tá? Primeiro eu achei, importante, usar sempre essa fórmula de área. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Primeiro eu encontrei a área do círculo maior, depois a área do círculo menor. E se eu quero só a área pintada, eu vou como se eu pegasse uma tesoura e cortasse isso daqui, ó, tirasse. Então eu vou pegar o círculo todo, que foi 153,86, menos a região menor, que foi 28,26. Ok? Que deu 125,6. Essa aqui é a resposta da número 1 da apostila de vocês aí. Tá bom? Ele é até um pouco mais complexo, mas os próximos dois exercícios é mais tranquilo, ó. Essa número 2, por exemplo, ó. Calcule a área do círculo, que tem diâmetro igual que a 20 centímetros. Use π igual a 3,14. Pessoal, se está pedindo para calcular a área, ó, área do círculo, tá? Nós vamos usar essa fórmula aqui. Aí, meu irmão, você tem que guardar essa fórmula, tá? Tem que guardar essa fórmula. É o valor de π, que é 3,14, vezes o valor do raio elevado a 2. Ok? Só que aqui ele não dá o valor do raio. Ele dá o valor de quem? Do diâmetro. Diâmetro igual a 20. Eu até desenhei aqui, ó. Fiz um círculo aqui. Fiz o diâmetro, tá? E o diâmetro todo é o quê? É 20. Cuidado que raio é diferente de diâmetro. Raio é esse pedacinho que vai do centro até um ponto da circunferência. Ó. É esse segmento, tá? Que une esses dois pontos aqui, ó. Tá? Que parte do centro até um ponto qualquer da circunferência. Então ele deu o valor do diâmetro, não deu o valor do raio. Mas se o diâmetro mede 20, tá? Se o diâmetro é 2 vezes o raio, quanto vai medir cada raio? Vai medir 10 aqui e 10 aqui, ó. É fácil de encontrar, ó. Porque 10 mais 10, 20. São dois raios iguais, tá? Então isso aqui é importante. Cuidado que não pode usar o valor 20 que está errado. Através do diâmetro, nós vamos encontrar o valor do raio, ó. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu posso dizer que o raio é a metade. Se é metade, divide por 2. O raio é o valor do diâmetro dividido por 2. Raio é igual. Qual é o valor do diâmetro? 20 dividido por 2. Quem é o raio? 10 centímetros. Agora, se eu tenho a medida do raio, é possível encontrar a área do círculo? Sim. Basta usar essa fórmula aqui, ó. A área é igual a π. Qual é o valor de π? 3,14 vezes o raio, que é 10 centímetros, ao quadrado. Não podemos esquecer que é ao quadrado. A área é igual a 3,14. O que é 10 ao quadrado? Cuidado que não é 10 vezes 2, 20. É 10 vezes 10 que dá o quê? Dá 100. A área é igual a 3,14 vezes 100. 10 ao quadrado, 100. 3,14 vezes 100 dá o quê? Tá? Faz a continha no cantinho do caderno de vocês, que vai dar 314, o quê?
Qual é a unidade aqui? Centímetro. Então, a área, centímetro quadrado. Ok? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta no grupo, tá? Questão 3. Calcule a área de um círculo que apresenta 5 centímetros de raio. Ó, essa aqui foi mais fácil de todas, ó. Já está dizendo que o raio é o quê? O raio é 5 centímetros. Então fica fácil de encontrar a área. Você já me deu o raio, tá? Quem é a área? A área, ó. A área é igual ao valor de π, é π vezes o raio ao quadrado. A área é igual. Quem é o π? Qual é o valor de π? 3,14 vezes o valor do raio, que é 5. O próprio exercício já deu raio. A área é igual 3,14 vezes... O que é 5 ao quadrado? 25. E daí, a área é igual, cantinho do caderno, 3,14 vezes 25, dá o quê? Dá 78,5. 78,5 o quê? Centímetro quadrado. Ok, pessoal? Então, ó, esse primeiro vídeo eu estou dando dica dessas 3 primeiras questões, tá? No próximo vídeo, nós vamos falar de área do setor circular, ok? Já volto.